Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou conversar com vocês hoje sobre uma dúvida que é muito comum quando a gente está finalizando a escrita de um artigo e gera aí várias inquietações, que é justamente como que a gente escolhe a revista para submeter, né, o nosso artigo. Não existe uma resposta mágica para essa pergunta, inclusive cada pesquisador ou pesquisadora pode ter ali suas boas práticas para isso, mas a ideia com esse vídeo é contar um pouquinho para vocês do que eu uso no meu dia a dia para tomar essas decisões. Então, também fica o convite aí para quem usar outros recursos para compartilhar com a gente trocando esse conhecimento. Bom, eu organizei aqui, então, basicamente três pontos centrais que eu uso para escolher essa revista que eu vou mandar o meu artigo. O primeiro ponto, que logo eu já vou ver de cara, uma vez que eu finalizei esse meu artigo, quais são essas revistas que eu estou mais citando nas minhas referências? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um artigo sobre idosos e Covid, e aí finalizei esse artigo, eu vou lá na referência e citei ao todo 50 artigos. Desses 50, 30 são publicados numa mesma revista. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que aquela revista, de fato, tem interesse nesse assunto que eu estou investigando. Então, ela se torna uma boa opção. Então, o primeiro passo, quando a gente está com essa dúvida, não sei muito para que caminho seguir, é legal você dar uma olhada nas próprias referências que você está utilizando. E elas já te dão um norte de algumas revistas que podem se interessar por essa temática. Agora, o segundo ponto é, hoje em dia, depende, né, na verdade, do nosso estágio de formação, além de eu escolher a revista, né, saber que ela está ali alinhada com a temática do meu estudo, ela precisa ter uma certa classificação, né, ela precisa me dar alguma pontuação. Então, eu posso fazer, a partir das minhas referências, uma listinha, colocar lá 3 ou 4 revistas que eu cito bastante. E aí, um segundo passo é ver qual é a classificação dessas revistas. E, hoje em dia, eu particularmente uso duas métricas, tá? Eu sei que tem muitas outras, mas eu acabo usando duas. Uma delas é o próprio QualisCaps, que muitos de vocês devem conhecer, que é um sistema brasileiro que vai classificar essas revistas de acordo com a sua qualidade, né, seu impacto social, em A1, A2, a classificação mais antiga, né, hoje em dia já tem o A3, o A4, então a gente, quando for A, melhores essas revistas, B um pouquinho abaixo, C ainda mais abaixo, então basicamente essa é a estrutura que a gente tem. Essa classificação da Qualis, ela ainda é utilizada em alguns processos seletivos. Então, por exemplo, onde eu me formei e fiz mestrado, doutorado, o programa de pós-graduação ainda avalia os estudantes para conseguirem bolsas ou não de pós-graduação pela quantidade de pontos que eles fazem a partir de periódicos, de revistas classificados pelo QualisCaps, e aquele ainda antigo, né? O A1, A2, B1, B2. Eu sei que já tem programas que estão avaliando a produtividade dos seus estudantes, não mais pelo QualisCaps, mas sim se essas revistas são indexadas, né, são bem avaliadas por bases internacionais, por exemplo, o SJR. Então, se você precisa, né, de muita pontuação, você vai procurar vai mandar seu trabalho para essas revistas com uma melhor qualificação nessas duas bases. Ou uma outra opção é, se você está vendo que suas referências estão muito bagunçadas, tem um pouco aqui de cada revista, eu não vejo muito um perfil, aí você pode direto buscar algumas opções de revistas direto nessas duas bases, e aí eu já mostro também para vocês como. Um terceiro ponto que eu faço, então, depois de ver ali as referências, de dar uma olhada nas suas classificações, ver quais são melhores, quais são menos pontuadas, é ver se essa publicação é paga ou não. E aqui é um super problema para a gente, né? Pelo menos, não sei na área de vocês, mas na minha área, assim, a grande maioria das revistas, hoje em dia, são pagas, e por serem, né, as revistas internacionais de maior impacto, são pagas em dólar ou euro, o que torna, assim, para a gente um custo enorme.
Então, eu tento, hoje em dia, fugir muito dessas publicações pagas. Então, eu pego essa lista de revistas que eu meio que gerei ali, vi algumas que eu me interessei, que são bem classificadas, e aí eu entro dentro de cada uma delas e vejo se eles vão cobrar ou pela submissão ou se eles vão cobrar depois que esse artigo foi aceito, né, pela publicação. E aí, se eu já vejo lá, né, cobra, eu já fujo disso daí também. Mas, se você está num laboratório ou num programa que tem bastante verba, né, e que topa bancar essa publicação, aí isso deixa de ser um problema para você. Mas, para a grande maioria das pessoas, isso acaba sendo, sim, um limite. Bom, então, só para fechar aqui esse vídeo, minha sugestão para quem, né, quer ver uma base de dados nacional, uma base, né, de avaliação nacional, a gente pode ir para o QualisCaps, né, que é essa imagem que eu estou compartilhando, esse site que eu estou compartilhando com vocês. E o QualisCaps tem uma grande desvantagem, que é a sua, teoricamente, desatualização, né, oficial, porque dessa avaliação que a gente tem acesso publicamente, ela vai até o ano de 2016. Bom, a gente está em 2022, significa que tem bons anos que as revistas podem ter melhorado ou piorado ali seu impacto social, mas que isso não está atualizado aqui. Aí a gente tem algumas opções. Eu já selecionar aqui pela área, então, por exemplo, eu sou da área da educação física, eu vou selecionar aqui educação física, quero ver as revistas ali dentro, que são importantes para mim, e eu quero publicar numa revista sobre esporte. Então, aqui eu tenho já duas possibilidades, que são as seguintes. Se eu quero publicar numa revista sobre esportes em inglês, eu já posso vir aqui no campo de busca de título e posso digitar esporte. Só esporte mesmo e vejo tudo que vai sair. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. São diversas possibilidades e suas respectivas, né, classificações. Bom, se meu trabalho for muito bom, eu vou procurar revistas aí A2 e A1. Se meu trabalho for mais razoável, eu vou para as revistas B. Essa é uma saída. Não, eu necessariamente vou publicar numa revista em português. Então, aqui eu vou colocar esporte mesmo e vou ver o que vai sair. Bom, então estão aqui as possibilidades, suas respectivas, né, classificações. Notem que agora já diminuiu muito, para 16. E aí eu entraria, então, agora nessas revistas para dar uma olhada no seu escopo, para ver se elas são pagas ou não. Posso fazer o mesmo agora dentro de uma base internacional, que é o SJR, que é um ranking, né, de revistas internacional. E aí o que a gente pode fazer? Ele já é um ranking bem mais atualizado, de 2021, sua última avaliação. E aí eu posso vir aqui em categorias e digitar Sport Science, tá aqui, ó. Então eu vou ver todas as revistas que são avaliadas dentro dessa minha área de interesse. E aí ele vai trazer para mim, né, da primeira de maior impacto para a última, né, e de menor impacto. Não são todas as revistas nacionais que estão indexadas que a gente consegue acessar aqui, tá? Então, aqui já é um sarrafo um pouco superior do que o próprio QualisCaps. Mas se você está querendo dialogar com pesquisadores e pesquisadoras de fora do Brasil, esse é um bom caminho para a gente seguir. E, bom, claro que à medida que a gente vai submetendo artigos, a gente vai conhecendo os perfis das revistas, né? Vai tendo contato, mando, aceito, mando, rejeito. Então, você já sabe mais ou menos quais são essas revistas melhores, quais são as que são mais fáceis de publicar, o custo, qual é pago e qual não é. Isso acaba entrando ali no nosso dia a dia meio que de fazer pesquisa. Mas, para quem está submetendo por uma primeira vez, esses são alguns caminhos interessantes da gente seguir. Se por acaso você está assistindo esse vídeo, né, e falou, tem uma outra estratégia que eu uso, tem uma outra ideia, compartilha aqui com a gente embaixo, né? Deixa nos comentários essas sugestões que outras pessoas também podem acessar. Se você gostou desse vídeo, né, se ele vai te ajudar, deixa o seu like aqui embaixo para a gente.
Comenta, compartilha e para acompanhar semanalmente as nossas publicações, aproveita e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.